Oi, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu sou a Fernanda. Eu sou o Pedro. Nós somos pais adotivos do Francisco, que é essa criança aqui. Nós estamos há 10 anos casados. Francisco está conosco há 3 anos. A gente vai contar um pouquinho da nossa história de adoção para vocês. Depois de alguns anos de casados, nós descobrimos que não poderíamos ter filhos biológicos. Então nós partimos para adoção. Desde o começo o nosso perfil foi bem aberto, foi bem amplo. A gente pôs pouquíssimas restrições no nosso perfil, sempre pensando que numa gestação a gente não teria direito a nenhuma escolha. Então a gente levou essa mesma ideia quando a gente preencheu o nosso perfil de adoção. Então depois nós decidimos, né, que nós iríamos adotar em agosto de 2016. Em agosto de 2017 nós estávamos habilitados. Em agosto mesmo de 2017 o nosso telefone tocou. Ligaram, eu estava trabalhando e normalmente eu não atendo o telefone no meu trabalho, porque eu trabalho como professora de educação infantil. Então as crianças são bem pequenas e é quase impossível a gente poder atender o telefone. Mas naquele dia, magicamente, as crianças estavam bem calmas, cada uma brincando com o seu brinquedinho. E eu olhei para minha colega e falei, vou atender rapidinho. Outra coisa que eu nunca faço é atender o telefone, número desconhecido, que o DDD não seja daqui. E o DDD era de outra cidade e eu nem reparei nesse detalhe e atendi o telefone. Era a estagiária do Fórum de Foz do Iguaçu. Nós somos de Pinhais, região metropolitana de Curitiba. A estagiária falou que era só uma verificação do nosso perfil, que ela precisava confirmar os nossos dados. Eu fiz a conferência e ela desligou o telefone. No mesmo momento eu mandei mensagem pro Pedro, falando que a gente tinha recebido esse telefonema e o Pedro já queria ir pra Foz. Eu falava assim, não, Pedro, não tem criança. Mas alguma coisa me dizia que tinha sim uma criança esperando a gente. Uma semana depois meu telefone tocou de novo, dessa vez eu tava de folga. Eu atendi e era a psicóloga do Fórum de Foz do Iguaçu, dizendo que tinha um menino, na época 11 meses, com encefalopatia crônica não progressiva e suspeita de síndrome alcoólico fetal. Na mesma semana, a psicóloga do fórum da nossa cidade marcou um horário para a gente conversar e ver algumas fotos e vídeos do Francisco para ver se a gente queria conhecer ele ou não. Nós já saímos do fórum com o coração mais apertado, né, depois de ver algumas fotos e vídeos do Francisco. Decidimos ir para Foz para conhecer, né, porque a gente pensou assim, não, se a gente não for, pode ser que a gente fique sempre com esse sentimento de que poderia ter sido e a gente não foi conhecer. Então nós fomos para Foz, chegamos no sábado lá, passamos o sábado a tarde inteira com o Francisco no abrigo. Francisco não se chamava Francisco, era Josué, mas como ele não respondia, né, não se reconhecia como Josué, nós optamos pela mudança do nome. Então nós passamos o sábado com ele. No domingo nós voltamos aqui para Curitiba, chegamos meio-dia no aeroporto. 3 horas da tarde a gente já estava reformando alguns móveis para o quarto do Francisco. 15 dias depois disso nós fomos para Foz para buscar o nosso filho. Nós assinamos o termo de guarda provisória dele no dia do aniversário de 1 ano dele. Então a gente sempre fala que no dia do aniversário de 1 ano dele, ele ganhou uma família. Uma família que ama ele acima de tudo, uma família que corre atrás de tudo que ele precisa, né? Então agora eu vou explicar um pouquinho o que é a encefalopatia crônica não progressiva. Francisco é prematuro, nasceu de 31 semanas, a mãe biológica não fez pré-natal, ele teve que ser reanimado na sala do parto e por esse motivo ele teve uma lesão cerebral porque faltou oxigenação
na hora do parto para ele. A encefalopatia crônica não progressiva também é conhecida como paralisia cerebral, é o nome mais comum. No caso do Francisco, ela é tetraespástica nível 5. Então, tetraespástica porque afetou os 4 membros dele, né, braços e pernas, então ele tem bastante dificuldade de locomoção, ele não senta sem apoio, ele não engatinha e não anda sem a ajuda de um andador. A fala dele é pouco desenvolvida, mas ele fala algumas palavrinhas, né? Chama mãe, pai, vó, vô, fala água, papá para comida, então ele faz se comunicar muito bem conosco, que estamos sempre com ele. Nível 5 é que ele é totalmente dependente, então por isso que é caracterizado como nível 5. Ele também tinha suspeita de síndrome alcoólico fetal, que isso foi descartado após algumas consultas com um neurologista, então ficou apenas com o laudo de paralisia cerebral. Quando a gente adotou ele, a gente tinha poucas respostas para tudo, né? A gente não sabia se ele ia falar, se ele ia andar, se ele ia sentar sozinho, então ele nos surpreende a cada dia, né? Ele nos mostra o que é o verdadeiro amor todos os dias. E quando a gente acorda para essa criança, olha o carinho dele. Dá um oi lá, Francisco. Dá um oi. Ele já acorda super bem-humorado, então não tem nada na vida da gente que a gente gostaria de mudar. A gente nunca se arrependeu da nossa decisão de dar esse nosso sim para uma criança especial. A nossa rotina mudou completamente, desde de emprego e tudo, né? Eu sou funcionária pública, então eu consegui redução de carga horária. Eu trabalho só no período da manhã, para no período da tarde acompanhar ele nos atendimentos. Ele faz acompanhamento de fono, físio, TO, estimulação visual, hidroterapia. Só? Acho que eu falei todos. Então ele faz todos esses acompanhamentos. Alguns é no período da manhã, daí o Pedro acompanha. Os que são no período da tarde, eu acompanho. Então o Pedro mudou completamente da área de trabalho dele. Pode falar. Eu sempre trabalhei no setor privado, né? Eu trabalhava, quando a gente adotou o Francisco, eu trabalhava numa empresa, uma metalúrgica. Eu era gerente administrativo. Mas, como eu queria passar um pouco mais de tempo com meu filho e também ser um pouco mais participativo na vida dele, né? E também poder dar uma força para Fernanda. No final do ano ali, a gente decidiu que eu iria sair da empresa, iria tocar uma empresa que eu estava iniciando, né? Uma loja virtual, um e-commerce, que eu já tinha alguns meses, mas que eu já ia agora dar um pouco mais de atenção para essa empresa e também poder ficar um pouco mais de tempo com o Francisco, né? E nesse meio de tempo, a clínica onde o Francisco fazia as fisioterapias, a dona da clínica nos convocou para uma reunião e comunicou que iria fechar a clínica, porque estava perdendo muitos pacientes, né, e não estava tendo mais condições de manter a clínica. E detalhe, essa era a única clínica especializada aqui em Pinhais. Então, como eu já estava saindo do meu emprego, né, para tocar uma empresa que eu estava iniciando, então conversei com a Fernanda, né, a gente conversou, fez algumas contas, né, e resolvemos fazer uma proposta para a dona da clínica. E então nós ligamos para ela, convocamos com ela uma reunião e fizemos essa proposta. E ela acabou aceitando. Então a gente acabou comprando a clínica. E hoje, né, nós temos uma clínica, porque por sinal é a única clínica aqui em Pinhais especializada no ramo, né? Onde o Francisco faz todos os atendimentos dele, todas as fisioterapias que ele necessita, e onde também a gente consegue oferecer, né, ofertar para outras crianças, outras pessoas também que necessitam as terapias, né? Tornando de um modo mais
mais facilitado, no caso, né? A gente costuma dizer para eles que o nosso empenho ali não é ganhar dinheiro em cima das terapias, né? E sim fazer deixar mais próximo daqueles que precisam, né? Então a gente faz um preço bem abaixo do mercado e assim uma grande maioria também pode aproveitar as terapias que necessitam, né? A gente também tem um projeto social na clínica, que é o projeto Terapia Solidária, onde a gente atende crianças de baixa renda que não poderiam fazer os atendimentos, né, de fono, físio, ITO e psico. Então a gente fez um acordo com as nossas terapeutas e com as escolas em que essas crianças estão matriculadas, e a gente consegue atender essas crianças uma vez por semana, né? E nesse nosso projeto a gente tem vários ramos. Então a gente faz bazar, a gente faz venda de alguns itens. Então a gente está sempre correndo atrás para que a gente consiga ter esse lado social na nossa empresa, né? E tudo isso foi possível através do Francisco, né? Que muitas pessoas perguntam pra gente assim: mas vocês sabiam que ele era assim quando vocês adotaram? No começo eu respondia assim: sim, a gente sabia. Hoje em dia, quando me perguntam isso, eu pergunto assim: sim, sabia que ele era assim, perfeito, maravilhoso, porque de fato ele é assim pra gente. Ele é perfeito, ele é uma criança muito alegre, ele faz os nossos dias serem muito mais felizes. E como eu falei anteriormente, a gente nunca se arrependeu dessa nossa decisão. E a gente está sempre correndo atrás para dar o melhor para ele, porque uma hora ou outra ele seria adotado e a família que o adotasse faria tudo isso que a gente faz por ele. Mas o que ele faz por nós, só ele poderia fazer, né? Então, o Francisco é o nosso sim ao amor, é o nosso sim à alegria, é o nosso sim para tudo que há de bom na nossa vida. O Francisco nos fez aprender que a felicidade ela se encontra nas pequenas coisas. Porque com ele a gente aprendeu a vibrar, a comemorar as pequenas evoluções. A gente sabe da limitação que ele tem. Então cada pequena evolução que ele faz, né, para nós já é motivo de festa, é motivo de alegria, é motivo de comemoração. Porque a gente sabe que de pouco em pouco ele pode, né, evoluir muito ainda. A gente sabe do potencial que ele tem, mas a gente tem que aprender também a crescer junto com ele, né? Então, assim, o Francisco hoje tem nos ensinado muito mais do que nós a ele, né? Porque ele nos trouxe um grande conhecimento e nos faz conhecer ainda muito mais sobre humanidade, sobre ser pessoa, sobre sociedade também, né? Porque através do Francisco nós conhecemos um mundo totalmente diferente, né? Que muitas vezes a gente não se preocupa no dia a dia, mas quando a gente tem uma criança especial em casa, a gente começa a olhar o mundo de uma maneira diferente, por um ângulo diferente, né? Então muitas vezes a gente se preocupa nas perfeições, naquelas linhas retas perfeitas, né? Mas muitas vezes a felicidade ela se encontra também nas pequenas imperfeições ou nas maiores dificuldades, né? É assim que a gente cresce e é assim que a gente evolui como um ser humano. Se vocês quiserem conhecer melhor a nossa história, a gente se coloca à disposição de vocês. Podem procurar a gente nas redes sociais. Pode procurar no Facebook Clínica Reviva. A gente terá o maior prazer de conversar com vocês, explicar mais a nossa história, se for o caso. E a gente está à disposição de vocês sempre que for possível. Beijo para todos vocês e bom processo, né, de adoção para vocês. Espero que vocês sejam tão realizados e felizes com o filho de vocês como nós somos com o nosso Francisco.